Internacional Mulheres em Rio Digital. Nosso evento está sendo gravado e posteriormente subirá na plataforma do YouTube para quem estiver seguindo o Mulheres em Rio lá no YouTube. Então já se inscrevam lá no canal, né? Acompanhem Mulheres em Rio em todas as plataformas, a gente está em todos os canais, até no TikTok, para quem quiser se arriscar a fazer um TikTok lá no Mulheres. E estamos no LinkedIn, no YouTube, no Twitter, Instagram, enfim. A gente vai dominar o mundo aí, as mulheres querem mostrar e empoderar cada vez mais outras mulheres. Então, sejam muito bem-vindas. Eu vou passar a palavra para a Veronique, que hoje é dia dela fazer a abertura, né? E a gente aqui trabalha numa dupla aqui incrível. Sejam muito bem-vindas, muito obrigada. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Eu sou a Veronique Salles. Sejam todas muito bem-vindas ao primeiro Fórum Internacional do Mulheres em Rio Digital. Eu sou a Veronique Salles, fundadora do Mulheres em Rio, junto com a Márcia Timóteo. Nós estamos muito felizes e agradecida pela participação de cada uma de vocês, mulheres incríveis, com histórias marcantes, firme no propósito de fazer a diferença. Mulheres em Rio é uma rede colaborativa que reúne profissionais e especialistas para apoio e desenvolvimento das mulheres em sua jornada feminina e empreendedora. Mulheres em Rio nasceu de um movimento colaborativo entre outras mulheres empreendedoras que acreditam no empoderamento da mulher através de iniciativas reais de desenvolvimento do empreendedorismo feminino. E foi no Dia Internacional da Mulher, no dia 8 de março de 2020, que reunimos mais de 600 mulheres economicamente ativas na Cidade das Artes, no Rio de Janeiro, com atividades culturais, mesas de debate, painéis com temas de amplos interesses das mulheres, rodadas de negócio, além de atendimento ambulatorial, como um teste de prevenção, diabetes, oficinas de make, moda, defesa pessoal e muito entretenimento. Foi maravilhoso, gente. E hoje, com esse espírito de conquista, orgulhosamente damos mais um passo em prol da aceleração do acesso dessas mulheres e de seus negócios rumo à transformação digital. Para apoiar nessa jornada, criamos 6 núcleos de desenvolvimento. E gostaria de deixar minha imensa gratidão a todas, cada gestora de núcleo. A de núcleo do empreendedorismo, a Sônia Garcia, maravilhosa, que está aqui na sala. Do núcleo Arte e Cultura, a Gilda Maria. E do núcleo de Saúde e Bem-Estar, Valéria Queiroz, que também está aqui na sala. Gratidão, Valéria. De núcleo de Educação e Desenvolvimento, a Patrícia Gonzalez. E Direito e Cidadania, a nossa queridíssima Cris aqui, a Cristiane Délia, que está aqui na sala também, a nossa estrela da noite. E junto com essas líderes de núcleos, já aderiram mais de 40 especialistas voluntários que se dedicarão em gerar conteúdos de qualidade para a preparação e capacitação dessas mulheres empreendedoras. Em meu muito obrigado e palmas para todas vocês e para nós do Mulheres em Rios, que não existem fronteiras. Trouxemos convidadas super competentes, altamente qualificadas e reconhecidas em suas áreas de atuação. Preparamos esse evento 100% online, gratuito, dedicado a você, que é uma mulher que deseja conhecer outras mulheres brilhantes e inspiradoras. Sejam, portanto, super bem-vindas ao nosso evento digital, que foi especialmente desenvolvido para compartilhar conhecimento e oferecer muito network e entretenimento. Bem, agora nós vamos algumas orientações importantes para que o nosso encontro seja maravilhoso e de bom aproveitamento para todas nós. Primeiro, o ideal que para o melhor aproveitamento da experiência, pedimos que durante a apresentação os microfones ficam fechados e as câmeras fiquem ligadas, né, não só para o network, mas também para a visibilidade. Ao término da apresentação, teremos uma rodada de perguntas e algumas respostas que serão enviadas via chat.
né? Vocês podem enviar, no caso, as perguntas aí pelo chat. Portanto, algumas perguntas do chat serão direcionadas à palestrante entrevistada e pedimos que informe o nome, a cidade, a empresa e a sua pergunta. Enviaremos para o nosso canal, como a Márcia falou, esse vídeo gravado. E hoje, a nossa anfitriã é a Cristiane Délia, que é a gestora de núcleo de Direito e Cidadania, e eu passo a palavra à Cris e desejamos um excelente evento a todas. Vou botar ela, né? Ela mesmo que adianta. Cris, está sem microfone, Cris. Já estou aqui. Bom, agora foi. Não vou me demorar muito, o que eu tenho que falar aqui para vocês é muito breve. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Márcia e a Veronique. O trabalho que elas estão fazendo é hercúleo. É muito difícil você fazer essa comunhão de esforços, de pessoas, coordenar, conscientizar, falar com uma, falar com outra. Isso é realmente um trabalho. É um exercício de identificação, de solução de problemas, e eu quero agradecer. Cada uma com a sua característica, a Veronique, essa docilidade de pessoa, sempre tentando trazer essa capacitação na área de TI, agora a Valéria está ajudando, está auxiliando, isso é muito bacana. E a Márcia tem uma liderança que eu acho muito bacana, que é muito clara. A Márcia é uma líder precisa. Qual é a liderança dela? Seja feliz, seja você. Traga o que você precisa para que você se desenvolva nessa atividade de uma maneira feliz, porque não adianta nada a gente estar aqui se não for dessa maneira. E, já passando por cima da minha própria identificação, todo mundo aqui já sabe que eu tenho advogada, quem quiser que eu sou advogada, que eu tenho as minhas qualificações, quem quiser saber mais de mim, eu quero falar agora do meu núcleo. Eu quero agradecer aqui as meninas que fazem parte do meu núcleo. Ana Paula Terra, Betina Bruno Santo Anastácio, Andréa Cunha, Cris Guerra, Juliana Siqueira, Roberta Faria e Veronique e Márcia, que estão conosco aí. Eu quero agradecer muito essas mulheres do direito e que, pelo direito e pela cidadania, aceitaram o meu convite para escrever, para estarem aqui e para nos ajudarem. E sem mais delongas, eu vou passar a palavra para essa mulher que eu admiro demais. Por que eu admiro a Patrícia, gente? Porque eu sempre quis fazer o que ela está fazendo, só que a gente vai mudando os nossos destinos. Eu também trabalho com direito de família, etc. E ser professora, gente, essa mulher, ela dá aula na Emerge. Ela dá aula para quem vai se formar para ser julgador. Eu acho que isso já qualifica imensamente. Trazer essas pessoas ao conhecimento de áreas que são muito, muito importantes para que nós tenhamos o bom direito e a justiça. A área de família é uma área essencial, tudo vai reverberar nessa área. Então, sem muito mais falar, eu vou pedir à Patrícia que fale mais sobre si, um pouquinho das suas qualificações, e que a gente já adentre no nosso tema, que é a diversidade. Vamos falar sobre gênero, vamos falar sobre identidade, vamos falar sobre essas diferenças, sabe? Que a Patrícia fala melhor do que ninguém, perfeita, ímpar. E eu não posso tomar o lugar dela, eu tenho que esperar ouvirmos essa sumidade, essa mulher maravilhosa que assumiu esse encargo novo no Tribunal de Justiça Desportivo, na área do futebol de salão, vestida a caráter, de terno e gravata. Os homens ficaram em choque. Ai, que bom que as mulheres não sabiam o que dizer, gaguejaram. Ela fez o discurso totalmente tradicional. Eu vim atrás com um discurso emocional e a gente está fazendo uma dupla incrível ali. Paty, a palavra é sua. Conta pra gente o que a gente precisa saber para nos relacionarmos melhor, para trazermos as diferenças, abraçarmos as diferenças e sermos empreendedoras, amigas da diversidade. O que a gente precisa saber? Me conta. Gente, olha, eu estou muito feliz de estar aqui. Eu queria agradecer a Cris por fazer essa ponte. Obrigada, Márcia. Obrigada, Veronique. Cris, obrigada pela confiança, né, desse convite, de estar nesse evento maravilhoso, assim, muito, muito bacana, assim, que eu não pensei em estar entre vocês, sabe? Então, eu tô muito feliz mesmo. Aí a minha mãe está aqui presente, a minha esposa está sempre aqui comigo, graças a Deus. E, enfim, muito obrigada pela presença de vocês todos. Poxa, o que eu poder falar para vocês, olha só, vamos tentar, né?
E é um tema muito, muito bacana, porque a vida inteira eu trabalhei, até inconscientemente, com a inclusão. A vida inteira. Primeiro com a minha inclusão, porque eu sempre fui uma menina muito ativa e muito competitiva. Isso era da minha característica. E tive a ajuda da minha família, da minha mãe, do meu avô, da minha avó, dos meus tios e etc., que nunca criaram limites para mim nesse sentido, sabe? Então, aonde eu podia estar descalço, de short e de qualquer jeito, eu queria mostrar que eu podia fazer. Então, era uma única menina no meio de uma garotada que vocês não fazem ideia da quantidade de meninos e eu a única menina ali no meio. Normalmente, uma mãe ficaria assustada, ó, cuidado, minha filha e tal. Pelo contrário, minha mãe falava, não, você vai lá sim, vai brincar sim, e nunca, pelo contrário, muito pelo contrário. Então, eu tinha uma competição, se os meninos faziam, eu também podia fazer, e eu queria ir além. E eu me lembro de uma brincadeira, que hoje, olha só a inconsciência da gente, né? A brincadeira de quem subia mais alto na árvore. E é claro que eu queria ganhar, e é claro que eu ganhei, porque eu ia ao último galho, aquele quase caindo, e eu só ouvia meu avô falar cuidado, só falava isso, né? Se cair, a gente leva para o hospital, deixa ela. Então, assim, essa liberdade me cunhou, tá? Essa liberdade me cunhou. E então eu aprendi a me virar no meio daqueles meninos, ou seja, não fazia diferença, gente. Criança não faz essa diferença. Os adultos é que fazem, é que incutem essas diferenças nas crianças. Então, as crianças não têm preconceito de gênero, sexual, então, elas nem pensam nisso. Então, a criança não tem essa diferença. E aí, um moleque de rua, né, o que os meninos brincam, além de esconder, etc., brinca de futebol. Né? Não existe um menino nesse país que num cantinho não role, nem que seja uma bolinha de papel, uma tampinha. Eu já joguei futebol com tampinha de garrafa. Então, eu jogava futebol na rua. E o meu pai, ele tinha um grupo de amigos que jogava futebol aos sábados. E é claro que os filhos levavam os outros colegas, os outros amigos do meu pai levavam os seus filhos, mas meu pai não tinha menino, meu pai tinha a mim. E meu pai me levava. E o meu pai também não fazia essa diferença, tá? Então, assim, eu era a única menina que jogava futebol de salão. Numa época, não sei quem aqui pode ter jogado, numa época em que a bola pesava mais de 1 quilo. Era a bola, o futebol de salão nessa época, a bola ela não quicava, tá? Era uma bola, pum, ela batia no chão e Sua ficava. amiga que jogou, tá? Mais uma semelhança entre nós. Sua amiga que jogou e jogou a bola os meninos com a molecada. Exatamente. A bola não quicava. Então, assim, e o meu pai também não fazia diferença, eu fui jogando e eu fiz parte do time. Eu fazia parte do time. Então, chegava sábado, era o dia que a Patrícia chegava para jogar. Os meninos não faziam essa diferença, não faziam essa diferença. Então, os meninos foram crescendo, chegou um momento que quiseram me separar deles. Né? No condomínio onde eu morava, tinha horário para usar a quadra. Horário de menino e horário de menina. Eu era a única que podia brincar nos 2 horários. Porque no dia em que me tiraram do horário masculino, né? Foi um auê, porque eu fazia parte do time do condomínio, então assim, não tinha por que a Patrícia não pode jogar. Então, enfim, essa foi a minha infância e eu devo muito à minha família, devo muito à minha mãe que está aqui, devo muito ao meu avô e nesse aspecto especificamente também ao meu pai, né, que sempre me incentivou, queria me levar para o radar, queria me levar para o Vasco da Gama, né, ele queria me levar. Enfim. Então, esse introito eu acho importante para mostrar que, da minha experiência de vida, de que essas diferenças de gênero, principalmente na infância, elas não fazem diferença, tá? Quem faz a diferença é o adulto que incute na criança. Então, é muito importante quem é o adulto que está criando a criança. Ou seja, como a pessoa está criando aquela outra pessoa, né? Isso é importante saber. Então, cuidemos das crianças, sim, mas também cuidemos das suas famílias, né?
E como é que eu poderia levar informação inclusiva para essas famílias, né? Eu sempre fiquei pensando em coisas que pudessem... Estamos falando de educação, sim. Isso é educação, com certeza. E aí eu sempre fiquei pensando na inclusão. E olha, era uma coisa meio que inconsciente minha, tá? Quando eu fui para a graduação de Direito, eu nunca quis fazer outra faculdade, né? E quando eu entrei para a graduação de Direito, depois parei lá na Unirio, que foi a minha graduação aqui no Rio. E aí eu tinha que trabalhar, eu queria trabalhar um assunto, as pessoas falavam, posse, falavam de propriedade, falava de paternidade, maternidade, enfim. Naquela época eu falei, não quero falar dessas coisas que todo mundo fala, eu queria falar uma coisa diferente. E o que me incomodava naquela época, também inconscientemente, o que me incomodava naquela época era o fato de pessoas do mesmo sexo não terem as suas uniões reconhecidas como união. E aí, num trabalho de direito de família, foi sorteado os temas. Olha o que não é o destino, né? Os temas foram sorteados. E o tema do meu grupo, qual foi? Exatamente esse. Então, aí eu descobri o que eu queria fazer no meu trabalho de encerramento de curso. Não se falava TCC na época, era monografia mesmo, de encerramento de curso, né? E então eu fiz a minha monografia nesse tema, que eram as uniões civis entre pessoas do mesmo sexo. Isso foi em 1999. E, olha, a única pessoa que me orientou, que podia me orientar, porque ninguém sabia desse tema na época, não tinha nada escrito. O único livro escrito que tinha, que um livro fantástico, que eu tenho ele até hoje, todo gravado, marcado, que era o da Maria Berenice Dias, né? Que justamente falava das uniões civis de pessoas do mesmo sexo. A mulher da minha vida, Maria Berenice, é tudo. Maria Berenice até Dias, hoje realmente... tem coisas que você acha no livro dela que você não acha em lugar nenhum. Até hoje ela continua criando obras incríveis e é uma pessoa fantástica, uma musa inspiradora para várias gerações, na verdade, né? Para várias pessoas, porque ela não fala só isso, ela fala sobre várias temáticas inclusivas. E ela é incrível e é uma pessoa de quem eu tenho a honra de ter de ser amiga pessoal, né? Então, assim, isso é uma honra. Primeira vez que eu cheguei perto dela, eu tremia, né? E eu falei isso para ela. Hoje a gente tem uma amizade e eu tremia, né? Quando eu fui falar com ela. E isso é muito lindo. Isso é muito lindo. Bom, para vocês terem uma ideia, no dia que eu defendi a minha monografia, imagina, a monografia, né? Você tem 3, 4 pessoas assistindo, talvez os professores ali, um coleguinha que vai assistir. A minha monografia tiveram que trocar de sala porque não cabiam as pessoas. Porque as pessoas queriam ouvir sobre um tema que elas não conheciam, sabe? Elas não conheciam. Então, não era uma questão ainda, talvez porque eu só... pré-conceito, quando você faz um conceito prévio de alguma coisa. Mas para você fazer um conceito, eu acredito que você tem que conhecer primeiro. Você tem que conhecer para você conseguir fazer um conceito. Então, ou seja, para você vencer o pré-conceito, você tem que chegar ao conceito. E é o que eu estava fazendo naquele... Eu tinha 20 e poucos anos, né? E ali os professores da minha universidade, os professores estavam ali me ouvindo, né? Eram doutores, mestres, advogados renomados, juízes. Imagina, eu estava falando para aquele público. E falei, defendi ali o que eu tinha que defender. Não me fizeram perguntas, porque eles não tinham perguntas a fazer. Gente, eu estou falando do ano 2000, ali 99, 2000, já nem me lembro mais se é 99, 2000, acho que foi 2000. Já perdi a conta. Mas, enfim, deixa para lá, essa coisa de conta não é muito bom. Começa a não ser muito legal. Mas, enfim. Então, esse foi o momento, né? Ali é o momento que eu comecei a perceber o quão simples era a matéria. E o quão complexas são as pessoas dentro das suas barreiras culturais, dentro das suas barreiras, seja lá quais forem, que as pessoas trazem, né? Das suas dificuldades, o quão complexas são as pessoas, porque a temática não era complexa. E eu comecei a ver aquilo com tanta facilidade, que eu falei, não, meu Deus, não é possível. Vamos buscar um outro tema aí, porque... né? E isso abriu portas para mim, tá? Essa minha militância acabou abrindo portas, acabou que eu fui chamada pela Maria Berenice Dias,
para fazer parte do grupo dela, tá? E foi o grupo inaugural, foi a primeira comissão de direito homoafetivo da OAB de todo o Brasil. Foi a comissão aqui da OAB do Rio de Janeiro. Então, um grupo de mulheres que inicialmente, de pessoas que inicialmente não se conheciam, né, que foram convocadas pela Berenice. Acho que, sei lá, em algum momento ela leu alguma coisa que eu tenho escrito, enfim, foi um evento que eu fui e ali nos conhecemos e ela acabou fazendo esse grupo. A partir desse grupo foi uma coisa incrível, um trabalho a que eu me dediquei bastante. Me dedico até hoje, continuamos, esse grupo continua unido, continua trabalhando, continua ativo, uma amizade incrível. E levamos essa temática para o Brasil inteiro. Nós saímos do Rio de Janeiro e fomos nos congressos, e fomos fazer palestras nas cidades, aonde você não imagina que poderia ter público para te ouvir. E aí eu fui convidada para fazer a palestra que eu remonto ainda hoje, a palestra mais difícil da minha vida, que foi a palestra que eu fiz para crianças de ensino fundamental, tá? Podia ter uma ou outra além disso, mas o público era esse, que foi numa comunidade do alemão. E aí eu fui, um grupo também, e foi quando eu conheci o João Neri, que é o primeiro transhomem do Brasil, né, que se tornou grande amigo também, fizemos vários eventos juntos depois. Mas essa talvez tenha sido a palestra, ou talvez não seja uma palestra, enfim, mais difícil da minha vida, porque as perguntas que as crianças me faziam, olha, eram incríveis. As perguntas me fizeram rever muitas coisas e muito cuidado. Eu tive que ter um cuidado especial para colocar as palavras, para colocar os exemplos. Eu tinha que usar exemplos, né, que elas pudessem entender do que eu estava falando. Gente, eu estava falando, sabe do quê? De transexualidade. Eu estava explicando para aquelas crianças o que era uma pessoa trans, o que era uma pessoa homossexual, quais eram as diferenças, olha aonde me colocaram. Foi uma experiência incrível, tá? Pessoas maravilhosas, e eu acho que eu contribuí bastante para aquelas crianças. A única preocupação que eu saí dali era o seguinte, e os pais dessas crianças, né? Eu acho que eu gostaria que esses pais também estivessem lá para poderem ouvir, talvez dentro das suas dificuldades ainda, mas a sementinha já tinha sido, sabe, plantada, né? E assim seguiu o meu doutorado. Antes eu me inscrevi para um mestrado que era direito. Eu falava, Patrícia, o mestrado de direito do trabalho, eu gostaria que eu gostaria que você participasse desse mestrado, enfim, era direito do trabalho, não tinha nada a ver comigo, né? Mas fui, até porque a temática era muito interessante, que era uma temática de inclusão e tal. E aí, olha só, eu quis desenvolver uma temática, e chegou um momento e falei, Patrícia, você vai desenvolver qual temática? E eu vou falar, olha, eu quero falar sobre o reconhecimento e os cuidados da relação jurídica de trabalho entre a prostituta e o proxeneta. E aí ficou um silêncio na sala e virou Não, Patrícia, mas você não pode falar isso, porque isso é crime? O que é crime? E aí começou aquela discussão toda, enfim, o professor disse que eu não iria fazer e eu simplesmente, então, saí. Ali eu não poderia desenvolver. E aí, posteriormente, fui para o doutorado e desenvolvi uma tese de que a identidade de gênero como um direito fundamental. E anos depois, o STJ fez disso um julgado espetacular. Então, enfim.
Enfim, estou aqui recebendo os bilhetinhos aqui para pautar aqui o nosso discurso. Tá cheio de bilhetinho. Conta para mim que bilhetinhos são esses. Tô cheio Conta de para mim que bilhetinhos bilhetinhos aqui, são esses. Eu quero são saber. Importantes. Eu quero Então, cercear esses bilhetes aí. Aí o que a Cris gostaria que eu conversasse com vocês especificamente, inicialmente, é essa diferença, essa importante distinção, e essa distinção, ela é meramente acadêmica, tá? Longe de querer segmentar as pessoas, pelo contrário, a ideia é justamente fazer vir a lume para que as pessoas possam ser reconhecidas como tais. Então, longe de segmentar aqui, é só didaticamente uma forma de explicar, ok? Então, sem qualquer pretensão de segmentar. Mas vamos explicar a diferença entre diversidade sexual e identidade de gênero. Mas para isso a gente precisa entender, vamos compartimentar uma imagem na nossa cabeça. Eu gostaria que vocês compartimentassem uma imagem. Eu gostaria que vocês fizessem uma imagem na sua cabeça, uma imagem, tá? De um boneco. E esse boneco, eu quero que você compartimente em 3, né? A parte da consciência, tá? Que aqui é a parte da cabeça, da identidade da pessoa. A parte do coração, que está ligada ao sentimento, ao afeto. E a parte do sexo biológico. Então, são 3 partes, tá? Sexo psicológico, ok? Aqui o sentimento e o sexo biológico. Vamos compartimentar em 3. Então, vamos começar pela identidade. Para entendermos essa identidade, nós não vamos comparar ninguém com ninguém, tá certo? Vamos apenas fazermos um exercício de observação de si próprio. Às vezes é mais difícil, né? Vamos fazer um exercício de observação de si próprios, tá bem? E quando eu chamo a esse exercício, a essa observação, tá? Nós vamos saber o seguinte: como você se identifica? Enquanto do gênero masculino ou do gênero feminino? Muitos de nós nos identificamos com apenas um gênero. Eu me identifico com o gênero feminino. Outras pessoas se identificam com o gênero masculino. Agora, existem pessoas que não fazem identificação com o gênero feminino ou masculino. É um gênero neutro. E tem pessoas que possuem identificação com ambos os gêneros ao mesmo tempo. Bigênero. Mas nesse momento agora, para nós não aprofundarmos essas letrinhas, porque todos nós já ouvimos falar as letrinhas, né? À medida que o conhecimento, à medida que a luz vai aumentando, as letrinhas vão aumentando. E isso faz parte de um trabalho que todos nós estamos fazendo aqui agora. Nós vamos aumentando as letrinhas. Antes, bem antigamente, né? A gente falava GLS, né? Todo mundo lembra, GLS, né? Depois LGBT, LGBTI, LGBTT, enfim. Sabe quantas letras hoje chegam a ter catalogadas? 52. Então, nós temos uma sopa de letrinhas e o GLS hoje não cabe nessa tela. Isso por causa de um trabalho que nós estamos fazendo aqui hoje juntas, tá? Eu explicando e vocês querendo saber. Isso é importante também, tá? Então, a identidade de gênero tem a ver com a autopercepção da sua identidade, enquanto uma pessoa pertencente ao universo masculino ou ao universo feminino. Pelo que eu vejo aqui na minha frente, me parece que todas vocês estão inseridas numa identidade de gênero feminina. Ok? Muito bem. Veja só, para que eu tenha essa identidade de gênero feminina,
você vai concordar comigo que se eu desligar minha câmera agora, se não tivesse a minha foto ali, seria indiferente para você se quem está falando aqui tem uma aparência feminina ou masculina. Seria indiferente. Porque você, pela minha fala, talvez, você já poderia me identificar do gênero feminino, independentemente da minha aparência física ou da genitália com qual eu nasci. Então, existem pessoas que, à medida em que a identidade de gênero, tá? Está intimamente ligada à sua percepção feminina ou masculina, tá? Depois vamos voltar aqui. Guardaram a identidade de gênero? Guarda aí, que daqui a pouco nós vamos voltar para ela, bem? Vamos passar agora para o segundo elemento segmentado do qual a gente falou, que era o afeto. E na imagem que eu pedi para vocês fazerem, era a imagem do coração, né? Do sentimento. Então, nessa segunda etapa, vamos identificar a orientação sexual. E o que é importante a gente lembrar aqui? Orientação sexual não é escolha sexual. Não é opção sexual. Se eu pergunto para você, quando você escolheu desejar um homem ou desejar uma mulher, você vai dizer, isso nunca aconteceu, eu não sei, eu não escolhi, porque não há uma escolha, tá? Há uma orientação do afeto. E tem pessoas que a orientação do afeto, ela está direcionada a uma outra pessoa do mesmo gênero. Olha o gênero. Do mesmo gênero. Então, quando a orientação do afeto está direcionada a uma pessoa do mesmo gênero, eu vou chamar de homo. Homo é um prefixo. É um prefixo que significa igual, mesmo. Então, homossexual. Ah, professora Patrícia, você falou agora de gênero e agora você está falando de sexo. É porque o termo sexo, muitas das vezes, ele é utilizado lato sensu. O sexo como um termo guarda-chuva que vai abarcar uma série de denominações e isso, de certa forma, causa confusão quando as pessoas forem tentar entender isso, tá? Então, quando o direcionamento do afeto está direcionado a uma pessoa do mesmo sexo, e aí sexo no sentido lato aqui, tá? Do mesmo gênero, é uma pessoa homossexual. Homossexual. Quando o direcionamento do afeto está ligado, direcionado, quando o desejo está direcionado à pessoa de sexo diferente ou de gênero diferente, o prefixo muda para hétero, que significa diferente. Então fica heterossexual. Eu pergunto, quando você escolheu ser heterossexual? Veja que isso não é uma pergunta que cabe. Então, o termo correto não é usar opção sexual, porque nunca foi uma opção sua. É orientação sexual. Então, a partir de hoje, vamos anotar aí, vamos utilizar o termo orientação sexual, tá? E não opção. Acho que nosso amigo Wagner Dantas não nos ouça. Como é difícil, olha, né? Como é difícil para um homem machista... Ele sabe, mas é difícil para ele, né? Mas assim, culturalmente falando, eu entendo perfeitamente, tá? Eu entendo perfeitamente. A dificuldade das pessoas, o Wagner é um homem fantástico, um homem brilhante, super inclusivo, né? E ele fala, olha, eu desconhecia, ele quer conhecer, então ele para saber. Mas não é uma chavinha que a vida inteira falamos de uma forma, né? Aí, pum, vira a chave. Será ótimo se vocês conseguirem virar a chave, viu? Será ótimo. Porque, claro, é o ideal. Mas, veja, não se punam. Ah, meu Deus, errei. Não, isso vai acontecer. Isso é normal de acontecer. Isso é uma cultura que estamos enfrentando ainda. Faz parte dessa cultura, tá? Então, nós estamos aprendendo. Então, vamos lá. É uma escola inclusiva, sim. Então, vamos lá. Entendemos, então, a orientação sexual, tá bem? Orientação sexual. Agora, vamos para o sexo biológico.
O sexo biológico está longe de ser o sexo genital. Se só a genitália dissesse o sexo de uma pessoa, talvez várias situações estivessem resolvidas. Mas está longe do aspecto genital ser um único aspecto designativo de sexo biológico. O sexo biológico, ele é um conjunto de 5 elementos. E dentro desses 5 elementos, um deles é o genital. Eu estou falando só do sexo biológico, e não estou incluindo sexo social, depois nós vamos falar sobre isso, o papel de gênero. Não estou falando de sexo psicológico, que aí a gente está falando da identidade de gênero, não. Eu estou falando do aspecto da constituição física, biológica do seu corpo, do meu corpo, do nosso corpo humano, ok? Então, muito bem. Para que um corpo humano seja determinado de um determinado sexo biológico, masculino ou feminino, eu tenho que ter a reunião de 5 elementos. Ok, muito bem. Quantos desses elementos, na hora do nascimento, ordinariamente, é considerado? 1. Só. Isso mesmo, Márcia. 1. Cristiane também acertou. Um único. Por quê? Porque na hora do nascimento, o médico ou a médica que está ali, o único elemento que ele vai olhar é o genital. Se há uma vagina, um X no sexo biológico, que a gente chama de sexo registral, porque depois vai levar da registro, né? Feminino. Se for um pênis, X no biológico masculino. Muito bem. E os outros elementos, Patrícia? Aonde eles se encaixam? Esses elementos, eles só vão ser considerados pelo médico quando a conformidade da genitália não levá-lo a uma conclusão. O que acomete a 5% dos nascidos vivos. Então, na hora do nascimento, eu estou na dúvida se é um pênis, se é uma vagina, se às vezes há uma característica daquela criança. Eu vou primeiro chamar de característica por quê? Porque existem situações que são características mesmo. E são situações que não, olha, realmente aqui há um elemento que necessita de uma intervenção sob pena enfim, de colocar em risco a vida dessa criança. É o único momento que tá? que se é permitido fazer uma intervenção cirúrgica na genitália de um recém-nascido. É o fato daquela situação, daquela característica, vir a trazer prejuízo à vida daquela criança. Se puder esperar mais, vai esperar. Tem que ser algo urgente, imediato, ok? Gente, sabe o que acontecia? Os pais escolhiam o sexo do filho. Digamos, o médico, a criança nasceu e falou, olha, eu não tenho como saber agora, eu vou ter que fazer outros exames, porque tem um pênis, mas também tem uma vagina. Isso acontece. E aí os pais escolhiam, não tira o pênis, então deixa a vagina, porque eu já tenho um filho. Nossa. Eu já tenho um menino, então agora a gente quer uma menina. Vocês acreditam? É. Então, vocês visualizem o prejuízo que isso pode trazer depois, tá certo? Do que eu estou falando agora? Olha, estou falando de sexo biológico, perfeito? Sexo biológico. Feminino, masculino. Quando não dá para fazer a percepção pela genitália, que é o que se aparenta, aí eu vou fazer outros exames, tá bem? Mas, inicialmente, quando eu não consigo perceber, eu estou diante de uma intersexualidade. É o intersex. Antigamente, era comum falar hermafrodita. Tá? O I, que é o LGBTI, que você já deve ter ouvido falar ou visto em algum lugar. O que é esse I? Meu Deus, de onde surgiu esse I? O I são as pessoas intersex. Tá? E essas pessoas, olha que interessante, são aspectos do corpo humano.
E muitas das vezes a genitália não quer dizer nada, né? A genitália não quer dizer nada. Por quê? A questão dessa conformidade pode ser percebida muito depois. No que eu quero dizer? Na puberdade, vou dar um exemplo. Quando as meninas menstruam, por exemplo, a menina chega a 11 anos, não menstruou, tudo bem, 12 anos, tudo bem, 13 anos, 14 anos, espera aí, alguma coisa, preciso levar minha filha para fazer um exame, né? Aí, quando a menina se submete a um exame mais detido, é que vai se perceber uma intersexualidade, por exemplo, que também pode estar a intersexualidade não só na questão da genitália, a intersexualidade também pode estar nos aspectos morfológicos, tá? E também gonodais, que é muito comum, tá? Nos aspectos gonodais, ou seja, tem útero, ovário e testículo. Como foi um caso recente até que aconteceu, que a pessoa foi descobrir que tinha um testículo já adulta. Né? Apareceu alguma coisa no exame, né? Nesses exames que a gente faz sempre, foi verificar o que é isso, faz exame daqui, faz exame dali. Era um testículo que ela tinha aqui perto do abdômen, né? Tava lá, era um testículo. E ele funcionava. E olha só, e ela perguntou, doutora, eu tenho que tirar? Porque isso não me incomoda. Eu sou obrigada a tirar? Eu estou há tantos anos, né? E ele falou assim, não, olha, eu vou te dizer que o que libera de testosterona para você é exatamente o que você vai precisar de uma reposição quando você chegar na menopausa. Então, você vai ser uma mulher que nunca vai fazer reposição hormonal, porque o seu corpo já produz naturalmente esse hormônio. Então, veja, olha, então falamos aqui já falamos de sexo biológico masculino, sexo biológico feminino, falamos de intersexo, ok? Agora vamos dar uma misturada nisso aqui para nós entendermos a transexualidade. Vamos lá. Falei para vocês da identidade de gênero, lembra, né? Paty, não esquece de falar, por favor, que eu acho importantíssimo, homossexualismo, homossexualidade. Ah, tá, vou falar. Obrigada, é muito importante. Vou falar, é muito importante, claro. Então, vamos lá. Vamos passar lá para cima do desenho de novo. Lembra que eu pedi para vocês guardarem aquele contexto, né? Pedi para vocês guardarem. Então, abre lá a caixinha, pega de volta. Aquele contexto que a gente estava conversando era sobre identidade de gênero, que é a nossa autopercepção enquanto pertencentes ao universo feminino ou masculino. A identidade de gênero, quem sou eu enquanto homem ou mulher. Tudo bem? Tudo bem. Imagine eu, Patrícia, aqui totalmente identificada a vocês, tá certo? Totalmente pertencente ao gênero feminino. Agora, você imagina se a Patrícia nasceu num corpo biologicamente masculino. Como é que a Patrícia se percebe enquanto mulher, mas quando olha no espelho, não tem um corpo de acordo com a sua identidade de gênero? O seu aspecto físico, biológico, não coaduna, não se encaixa na minha própria percepção de pessoa, enquanto pertencente ao feminino ou masculino. Então, quando não há esse perfeito ajuste, que a gente chama, entre a identidade de gênero autopercebida e os aspectos do sexo biológico, então estamos misturando os dois conceitos, né? Quando não há essa perfeita interseção, esse perfeito encaixe, nós chamamos de transgênero, transgeneralidade. Patrícia, por que transgênero? Porque, veja, porque o gênero, ele pode fazer trans de diversas formas, tá? Quando especifica, aí vamos lá, olha, preste atenção, transgênero é um termo genérico, é um termo geral, ok? Transgênero, porque tem a ver com gênero. Tudo aquilo que transcende ao gênero, nós vamos chamar de transgênero, ok?
Então, aquele modelo sociocultural que nós recebemos ao nascer, ou seja, o modelo de identidade de gênero está em acordo com os aspectos físico-morfológicos, biológicos, tá? Quando esses aspectos estão em acordo, chama-se cisgênero, C-I-S, cisgênero. Então, não conheço vocês aqui, mas me parece, pelo que vocês se apresentam a mim, não conheço a história de vocês, tá? Mas me parece que as pessoas aqui sejam cis. Pode ser que tenha alguma pessoa trans que eu desconheça. Porque esses aspectos são muito particulares, são muito privados. Ninguém anda mostrando genitália ou mostrando o corpo por aí para provar a sua identidade, entendem? Então, vocês verifiquem que obrigar uma pessoa a fazer uma modificação no seu corpo, pura e simplesmente para que a sociedade lhe aceite, isso é um assinte. Isso é um desrespeito constitucional à identidade das pessoas. Ao livre desenvolvimento da personalidade. Você imagina se eu tivesse que obrigar você a pintar o seu cabelo, ou a afinar ou alargar o seu nariz, ou enfim, a qualquer coisa, porque a sociedade assim o quer para te aceitar, isso não é possível no mundo atual. Certo? Então, continuando, quando nós estamos falando de sexo biológico, que o aspecto do corpo biológico não coaduna com a identidade de gênero autopercebida, aí sim nós estamos falando da transexualidade, porque estamos falando do sexo biológico. O sexo biológico não encaixa com a identidade de gênero. Tá? Professora, todas as pessoas transexuais fazem cirurgia? Não. Isso é de uma escolha muito particular da pessoa, porque não é uma cirurgia que fazemos, gente, para alterar o nosso corpo, para estar de acordo com a nossa identidade de gênero. Não é uma única cirurgia, são diversas cirurgias que são necessárias, tá? A cirurgia genital é a última que é realizada. E muitas das pessoas transexuais, o tratamento hormonal já traz o resultado que a pessoa fica satisfeita. Porque, gente, por incrível que pareça, isso eu aprendi também nas minhas idas e vindas aí, Brasil afora, e mundo também, já estive falando sobre essa matéria. É incrível como o que diz do nosso aspecto feminino ou masculino, do nosso corpo, né, no nosso aspecto, como meninos ou meninas, perdão, como homens ou como mulheres, o aspecto, são os hormônios. São os hormônios, tá? O hormônio é que faz a voz da mulher ser mais fina, ou faz a voz do homem ser mais grossa. O hormônio faz a pele do homem ser mais grossa e a pele das mulheres serem mais finas. O hormônio faz o homem ter mais cabelo e o cabelo mais denso do que as mulheres. O hormônio faz com que a barba cresça no rosto. Então, Patrícia, se uma pessoa nascida num corpo biológico feminino, tá? Mas é homem, porque a identidade de gênero é masculina, tá? O corpo é que está equivocado, não é a cabeça, né? A identidade não está equivocada, é o corpo está equivocado. Então, Patrícia, se um corpo nascido feminino, né, faz um tratamento, gente, isso é um tratamento médico, isso é um acompanhamento médico, tá certo? Isso é toda uma situação muito séria, né, regida pelo Conselho Federal de Medicina, tem resoluções federais, inclusive, também regendo o processo transexualizador. Isso é muito sério, tá? Então, uma pessoa nascida num corpo feminino e que passe a fazer uma hormonioterapia, vai nascer barba? Vai. E vou te dizer mais, se naquela família tem tendência a ser calvo ou a ser careca, vai ser calvo, tem tendência a ser calvo e a ser careca. Porque vai passar a ser, já é um homem, e o corpo vai começar a fazer a sua transição
do feminino para o masculino. Até que aquela identidade de gênero, quando a pessoa se olha no espelho e fala, olha a Patrícia aí, apareceu a Patrícia. Vocês imaginam agora esse contexto, pessoal? Eu estou falando para mulheres adultas, se tem algum homem aqui me perdoa, eu não estou vendo. Eu estou falando para pessoas adultas, que graças a Deus estão aqui me ouvindo e que podem entender um pouco e longe de achar que todo mundo vai sair daqui sabendo tudo. Então, assim, mas já é uma semente que eu estou plantando, do conhecimento. E isso é muito gratificante para mim, ter vocês me ouvindo. Eu agradeço muito. Agora, vocês imaginam quando isso acomete a uma criança? Aí vou voltar lá na minha infância. Aquela criança que corria de short, sem camisa, jogando futebol. Essa idade não faz diferença nenhuma. Se eu era um menino, se eu era uma menina, não fazia diferença nenhuma para mim. Mas a partir do momento que a Patrícia foi... Vou falar sobre isso. A partir do momento que a Patrícia foi desenvolvendo o seu corpo físico, as características morfológicas do corpo feminino foram aparecendo. E aí você imagina que um menino que chegue à puberdade junto com seus amigos, brincando, agindo como um menino que é e tudo, e você imagina esse menino menstruar, por exemplo. Você imagina o choque que não é para aquele menino que naquele momento percebeu que, opa, eu não sou menino, não? Como assim? E se você não tem uma família que entenda isso, ou que pelo menos queira entender o que está acontecendo, pode levar a situações gravíssimas de depressão, automutilação e suicídio. Porque chega a uma certa idade que a criança começa a perceber nos adultos o olhar da diferença. E a criança, então, começa a seguir o modelo de seus adultos e a fazer a diferença. E aí vem o bullying, né? Faz com que professores, pedagogos não queiram entender e comecem a proibir, por exemplo, uma criança de ir ao banheiro. Gente, eu tive um cliente no nosso escritório que contou uma situação muito séria, que ele disse o seguinte, que ele acordava de manhã para ir para a escola e ele não bebia água desde a hora que ele acordava. Ele ia para a escola, ele não bebia água na escola, ele não bebia água no intervalo, não bebia, sabe por quê? Para não ter vontade de fazer xixi e ter que ir ao banheiro. Porque as pessoas não iriam deixar com que ele fosse no banheiro de menino, que é onde ele é menino. Como é que ele é um menino, vai entrar no banheiro de menina? E nessa idade faz muita diferença. Então, esse é um aspecto, tá, da transexualidade. E olha como eu estou falando, transexualidade, hein? Eu estou falando transexualismo? Não. Eu estou falando de transexualidade. Esse sufixo ad é comportamento, é estado, é condição. Então, ad é o sufixo que é o que devemos utilizar. Por exemplo, fulano como é que é até difícil agora da gente mudar o termo, né? Então, eu vou falar assim, isso é coisa de heterossexualismo. Vocês já ouviram falar isso? Heterossexualismo? Com certeza. Bom, se tem o hétero, tem o homo. Então, mas não, heterossexualismo? Veja, gente, olha só. É muito importante isso. Realmente, assim, a minha esposa já me escreveu vários papeizinhos aqui, fale sobre isso, né? É muito importante, realmente, nós entendermos que ismo é sufixo de doença. Ismo é sufixo de doença, de patologia. De patologia. Então, por que não se usa mais homossexualismo? Bom, primeiro que nunca se usou heterossexualismo, né?
Já ouviu falar essa palavra? Nunca se usou, né? Então, por que se usava o homo, né? Porque, veja, vamos partir do que tudo que é diferente, estranho lhe parece. Isso é filosofia e é mesmo, né? Tudo que é diferente, estranho lhe parece. Inicialmente, lhe causa um medo. As pessoas têm medo do que é diferente, porque elas não conhecem as consequências ou o que vem daquele diferente. E não sabem se aquilo pode abalar a própria estrutura, o próprio equilíbrio da sua própria vida. Então, o que era diferente, e é claro, gente, diferenças existiram a vida inteira na humanidade. Em certo momento, a sexualidade passou a ser importante. E nesse momento fizeram uma regra de sexualidade. E a regra era a heterossexualidade, tá? E aí não vou entrar aqui nesse meandro, depois a gente pode até fazer um encontro específico para falarmos sobre essas questões, mas especificamente agora falando, desde maio, 19 de maio de 1990, a homossexualidade deixou de ser considerada uma patologia. Como isso? Existe o Código Internacional de Doenças, que aqui no Brasil chamamos de CID, Código Internacional de Doenças, né? Que é um código internacional em que o mundo inteiro se pauta sobre esses códigos, né? Então, a homossexualidade estava no código como doença, né? Como doença mental e comportamental, doença sexual. Então, veja. E para isso tem cura, né? Se é doença, tem que ter cura. Vamos pegar um comprimido aí para ver. Enfim, acho que eu desarrumei meu cabelo. Bom. Tá linda. Vamos lá. Nesse contexto, em 1990, a CID... O que é a CID, na verdade, gente? É uma reunião, tá? De inúmeros especialistas, em inúmeras matérias, tá? E eles vão fazendo os seus relatórios, as suas discussões, os seus fóruns, tá? E leva-se, assim, décadas para alterar uma CID, para alterar a edição da CID, tá? Então, nós estávamos na CID 9. Em 90, foi feita a 10ª edição da CID, que foi a CID 10. Foi quando retirou a homossexualidade do rol de doenças. Então, deixou de ser aí completamente equivocado falar a partir de então homossexualismo, tá? Porque não é considerado qualquer tipo de desordem, seja mental, física, psíquica, biológica, nada disso. É uma mera característica, uma mera situação humana. E vou te dizer, da natureza, tá? Não só humana, da natureza, ok? Porque ninguém lidera... Maravilhosa essa sua colocação, Patrícia, perfeita, porque há veja, entre todos os seres vivos essa condição. Verdade, isso é verdade. fato. Ninguém lidera, gente, o sentimento. Seria tão bom se nós pudéssemos dizer a quem nós vamos nos apaixonar. Imagina, desde a nossa juventude, eu quero me apaixonar por aquela pessoa, clica no botão, a pessoa passa a se apaixonar também por você, tudo certo. Se nós pudéssemos direcionar, gerenciar isso, mas o sentimento não se gerencia. Então, tá aí a diferença entre homossexualismo, gente, que eu não consigo nem falar, para mim até é difícil falar, homossexualismo. É palavrão, é palavrão. Esqueçam essa palavra, por favor. A partir de hoje, coloquem o termo homossexualidade, tá bem? Desde 90... não se usa mais ismo, usa ad, ok? Então, homossexualidade, heterossexualidade, porque estamos falando de aspectos da sexualidade humana. Homossexualidade e heterossexualidade, só tem esses dois tipos? O que vocês acham? Daquelas letrinhas, daquelas 52? Olha, nós não somos gerentes dos nossos sentimentos, não é isso? Então, você imagina... Acho que uma das grandes qualidades humanas são as suas características.
que diferencia um ser humano do outro. Essa é a principal beleza. E nessa matiz imensa da diversidade humana, existe uma imensa matiz de diversidade sexual, tá? Então, nessas matizes de orientação sexual, existem os bissexuais. Ou seja, o sentimento é indiferente. Gente, não quer dizer, vou me apaixonar por duas pessoas, é uma pessoa... enfim, não é nada disso. É porque o sentimento, o desejo sexual, o sentimento, o afeto, não faz essa distinção. Olha, a pessoa já se apaixonou por homem, por mulher, pode voltar a se apaixonar por outro homem, a pessoa não faz diferença. O sentimento, não é a pessoa que faz, né? O sentimento dela não faz essa diferença. O coração dela não faz essa diferença. Existem pessoas que são assexuais, que não têm desejo e nem um afeto sexual por ninguém. Por esse tipo de afeto, né? Não estou falando de afeto de mãe, de pai, não é isso. Estou falando de afeto de parceiro ou de parceira, né? De sexual mesmo, de desejo. Tem pessoas que não têm o desejo. E tudo bem, é uma característica delas, tá? Existem pessoas que são pansexuais. Pansexuais. Tem um P aí, ó. Vocês não conheciam. A pessoa pansexual, ela não faz diferença não só entre homem e mulher. Ela não faz diferença, inclusive, quanto ao gênero. Se é uma pessoa travesti, se é uma pessoa transexual, se é uma pessoa queer, posso até falar depois sobre queer. Enfim, não faz diferença nenhuma. É uma abertura, uma liberdade. Esse coração realmente é livre. São os pães. Gente, então assim, aqui eu estou falando só algumas, né? Não tem nem como falar sobre. Eu estou falando, todos esses que eu estou falando, eu estou na listinha da orientação sexual. Então vamos lá, vamos segmentar agora. Ó, segmentar só na cabeça, tá, gente? Tá? Porque uma coisa tem a ver com a outra, porque nós somos uma pessoa só. Ao mesmo tempo que eu sou mulher, ao mesmo tempo que eu sou homossexual, ao mesmo tempo, né? Tudo faz parte de uma característica de uma pessoa só. Então, veja, só para segmentar para nós entendermos, ok? Orientação sexual, orientação do sentimento. Aí naquele bonequinho que eu pedi para vocês desenharem, a gente está lá no coração. Orientação do sentimento, tá certo? Do desejo. Nesse grupo orientação sexual tem heterossexual, tem homossexual, tem bissexual, assexual, pansexual, né? Vários outros. Pode botar até fetiche aqui no meio. Bom, vamos passar para o outro lado agora. Vamos para identidade de gênero. Agora, identidade de gênero. Identidade de gênero. Pessoa cisgênero. Pessoa transexual. Pessoa travesti. Pessoa drag queen. Também é gênero. Também é aspecto de gênero. Drag queen. Tá? Tem as pessoas que são bigênero. E é muito comum hoje, nós nos depararmos com uma juventude muito inclusiva, né? E muito interessante, porque é uma juventude que é muito comum você olhar e falar, é menino ou menina? Porque tem grupos de adolescentes que fazem questão de ser neutros. Ao mesmo tempo que o bigênero, ele mostra aspectos de ambos os gêneros, né? Tem pessoas que são neutras. Gênero neutro. Tem pessoas que o gênero é fluido. Estou fazendo uma bagunça. Sexta-feira, essa hora da noite. Olha a bagunça que eu estou botando na cabeça de vocês. Tem as pessoas cujo gênero... Bagunça boa, Paty. Sabe por que essa bagunça é boa? Sabe por que essa bagunça é boa, amiga? Eu vou te falar por quê. Vou falar só uma colocação aqui, vou te interromper. Não deveria, mas eu não consigo me conter. Sabe por quê?
porque a maioria das mulheres ou tem filho, ou tem sobrinha, ou tem alguém que precise dessa sua fala. Não adianta a gente olhar só para o nosso mundinho, não, porque ainda está para nascer quem vai nos fazer precisar dessa sua fala. Eu queria dizer isso. Olha, é muito bom poder auxiliar, né, na expansão do conhecimento. Isso é muito bom. Então, assim, que eu estava falando, tem pessoas que são fluidas. Fluidas. Gênero fluido. Gênero fluido é que uma hora tem um aspecto de um gênero, outra hora tem um aspecto do outro, outra hora vai para o meio, outra hora... Gente, são muitas. A diversidade é a nossa principal característica. Olha essa tela. Olha para a tela. Olha a Veronique, olha a Patrícia, olha a Márcia, a Cristiane, a Ana Paula, a Cris, olha a Sônia, olha a Juliana, olha a Betina, olha a Vera, olha a Valéria, olha a Tânia, olha a Rosângela, a Andréia, a Wanda, a outra Patrícia, que eu só vejo a foto, e várias outras pessoas que estão aqui. Olha como está colorido. Olha como nós somos diferentes. Essas diferenças são as nossas principais características. E é justamente o respeito a essas diferenças que a Constituição fala, o direito à igualdade. Meu Deus, Patrícia, isso não é muito louco? Está falando de diferença, mas é o direito à igualdade? Sim, porque é igualdade de tratamento. É igualdade de tratamento, não interessa etnia, cor da pele, religião, orientação sexual, identidade de gênero, não importa. O importa é o fator de sermos humanos. E o fato de nada extrínseco importa, nada extrínseco importa, nada extrínseco importa. Então, o fato de sermos humanos é o princípio constitucional. E quando a gente fala do princípio constitucional, por exemplo, da dignidade humana, você fala assim, o princípio dos princípios é o princípio da dignidade humana. Então, agora está preparado para a pergunta mais difícil desta noite. O que é dignidade para você? Fala sério, hein? Agora, tia Paty pegou pesado. O que é dignidade para ti? Porque o que é dignidade para ti pode não ser para mim. O que é dignidade para você hoje não é o que a minha avó chamaria de dignidade, porque ela teria outras prioridades como dignidade. Então, veja, Patrícia, existem mais gays ou mais transexuais hoje? Vocês acham que a resposta é sim? Não. As pessoas são as pessoas. O que existe hoje é uma determinação de respeito às identidades e às individualidades. E eu vou explicar para você o que é um direito fundamental rapidamente para eu encerrar aqui, porque vocês já devem estar cansadas. Então, assim, para encerrar, o que é direito fundamental? Tá? Bom, o termo vem do alemão Grundnorm, ou norma fundamental. Aquela coisa, né? Direito fundamental é o direito fundante. E no direito, o que isso quer dizer, né? No mundo jurídico? Eu não gosto de falar isso no mundo jurídico, não. Sabe por quê? Porque o direito é de todo mundo, né? Não é só para quem trabalha o direito, é para todo mundo. Todo mundo. O direito é o mesmo. A Constituição é para todo mundo. Vou te dizer agora, para encerrar. Tá? O direito fundamental, que é todo esse conjunto que diz quem é você, tá? Tudo isso, a sua intimidade, a sua privacidade, o seu livre desenvolvimento da sua personalidade, os aspectos da sua personalidade, a sua sexualidade. Tudo isso é direito fundamental. A sua liberdade, a sua vida, tudo, dignidade, é um direito fundamental. Qual é a diferença do direito fundamental? A sua religiosidade, Patrícia, Paty, a sua religiosidade. Veja, aqui não é números clausos, não, tá? Aqui não é fechado, não. Estou dando exemplos, tá? Por aí vai. Tudo aquilo que diz você, tá? A sua liberdade de expressão, de dizer o que é você. Lembrando que o seu direito termina aonde?
Começo do outro, tá? Então vamos lá. O direito fundamental, ele é chamado de erga omnes. Ai, vocês do direito só falam difícil, mas o que isso significa? O direito fundamental é aquele que não pede licença para passar. Ele passa, ele é. E cabe à sociedade o dever de respeito. Isso não fui eu que criei. Isso é a base. Isso é a base dos nossos direitos humanos. Isso é a base dos direitos humanos. Então, direito fundamental é aquele que não pede licença para passar. Isso eu queria agora, tá? É aquele que não pede licença para passar. Tá? É aquele que você não tem que pedir licença para exercer. É o que eu quero dizer. E que cabe tão somente aos demais, a toda a coletividade, a toda a sociedade, a todas as pessoas, o dever de respeito. Entendeu agora? Não foi eu que criei isso. Então agora você entende que todos esses aspectos não tem discussão. Não, eu não tenho que pedir para você me respeitar. Enquanto homossexual, enquanto mulher, enquanto seja lá o que for, enquanto espírita, enquanto católica, enquanto umbandista, candomblessista, eu não peço direito de passagem. Eu passo e as pessoas têm o dever de me respeitar, de te respeitar. Tá? Eu espero ter contribuído. Eu não sei se era isso que vocês queriam ouvir, mas é isso. Muito obrigada por vocês estarem aqui. Olha só que legal. Muito obrigada, viu? Um beijinho para vocês. Quero agradecer a minha esposa, Maria Elizabeth Lamosa, que está aqui, tá? Que é uma companheira, uma mulher espetacular, que Deus me deu o privilégio de estar casada, que também foi uma conquista, né? Foi uma conquista de direitos, né? De estarmos efetivamente casadas hoje, e já de muitos anos. Então, e também queria agradecer a minha mãe, que está aqui presente, né? Que sem ela também nada disso poderia ser possível, não é verdade? Um beijinho a vocês. Cris, mais uma vez, agradeço pelo convite, pela confiança. Queria agradecer aqui também, olha, a Célia, que eu fiz o convite a ela de última hora, ela está aqui também prestigiando. Enfim, outras pessoas que não sei se eu conheço, e um beijo para vocês. Acabamos de fazer uma amizade. Pati, que coisa mais linda, Pati. Olha, eu estou tão emocionada, eu vou dizer uma coisa para vocês. É muito complexo, porque as coisas acontecem quando elas têm que acontecer. Eu acabei de receber a notícia aqui que a Ruth Ginsburg morreu, a juíza americana, que é o ícone do feminismo. E isso me emocionou muito, porque, assim, é uma mulher maravilhosa, uma negra que conseguiu na corte americana. Por que eu considero assim, né? Porque assim, ela tem traços, né, da negritude nela. E ela conseguiu trazer à corte americana, à Suprema Corte Americana, alguns julgados que conseguiram defender direitos. E ela também defendeu direitos dos homens em relação aos seus filhos, etc. E por que eu falo dessa maneira? Porque, assim, a gente estar aqui oportunizando esse debate no dia que a Ruth morre, e quando eu falo de negritude, eu falo porque a ascendência importa, sim, independente de como a pessoa se identifique, isso quer dizer que a gente está avançando, mulheres vêm deixando as suas raízes. Então, Pati, o que você fez aqui hoje foi muito mais do que dar uma aula, foi abrir mente, foi abrir corações, foi refazer educação. Você é uma professora, sua mãe é uma professora, e o que a gente precisa como professor? Dar aula, repassar esse conhecimento. O conhecimento não é nada sem esse repasse. Então, a minha emoção é de poder receber esse conhecimento. Eu até anotei aqui que você não chegou a ter tempo de falar, mas a transexualidade também estava no rol de doenças. E você me contou hoje que ela foi há pouco retirada desse rol. Gente, verdade. Que mundo é esse? Nós que estamos mundo...
Nós estamos na CID 11 agora, tá? CID 11, né? Foi CID retirado 11. agora do rol de doenças CID 11. e passou por um capítulo de aspectos da sexualidade. Sim, é importante que a gente entenda o quanto a gente ainda está, independentemente de concordarmos ou não, porque você posicionou muito bem, Patrícia, não estão pedindo a nossa concordância, estão pedindo o nosso respeito. Concordar ou não é algo que você deve deixar para si, na intimidade do seu travesseiro. O respeito você deve externar. E deve trazer esse respeito, porque amanhã ou depois, minimamente, se você não se preocupa com o outro, pode ser o seu filho, a sua filha, o seu... Enfim, não interessa. Eu tive um caso de um marido. Então, assim, aquela mulher, ela precisou acolher esse marido trans, porque ele era pai dos filhos dela. Então, a gente precisa compreender esse universo como afeto a nós. Porque depois que a gente faz essa compreensão, a gente se torna mais amplo. E nos tornando mais amplos, a gente se torna amor. É só isso que a gente precisa. De amor, direitos humanos. Eu quero que você leia meu artigo, viu, Patrícia? O primeiro artigo que eu escrevi para o Núcleo é exatamente isso. Vamos falar de empreendedorismo? Então, vamos falar de direito humano. Porque todo aquele que é humano tem direitos. E é seu cliente em potencial. Então, você precisa conhecê-lo. Como é que você vai falar com ele? Como é que você vai lidar com ele se você não conhece quem ele é, o que ele precisa, o que a ele afeta, quais são as dores dele? Porque deve ser uma dor do caramba. Eu tô aqui no meu mundinho hétero, branca, privilegiada, marido, filhos. Minha filha já disse que é hétero. Salvou-se uma alma. Meu filho é hétero. E aí? Esse mundinho é o que me reserva? É aqui que eu quero estar? Eu não quero porra nenhuma disso, eu quero ampliar. Eu tenho uma sobrinha que é homem, eu tenho muita coisa. Gente, eu contei para a Valéria, Val, eu contei para você hoje, né? Mamãe, 80 anos, indo para a festa de aniversário do meu primo, descobrindo o quê? A filha do meu primo virou menino e o filho do meu primo virou menina. E mamãe falou, tá tudo bem. Ela olhou aquilo porque foi muito na cara, né? Ela apareceu uma trans feminina, e ela falou assim, tá tudo bem, né? Porque são os filhos do Marcos, é a minha família. É isso. Porque se você olhar para todo mundo como se fosse a sua família, você vai trazer para si o dever de respeito e de amor. Não é só respeito, é amor também. E com isso eu encerro aqui a minha manifestação. Quero agradecer ao meu núcleo incrível, todas minhas amigas, quem não era virou, que eu sou dessas, André e Roberta, que eu não conhecia. Quero agradecer às minhas queridas gestoras de núcleo, Soninha, Valéria, que estão aqui, Marcinha e Veronique, porque isso não foi só uma palestra, isso foi uma conscientização humanitária para que a gente possa ser, além de mulheres, muito mais humanas pensantes, atuantes e humanas que consigam, de alguma maneira, conectar pessoas, porque é isso que importa, somos todos pessoas. Muitíssimo obrigada, Patrícia, você me emocionou muito, ainda mais no dia da morte da Ruth, hoje foi surreal. Mas eu estou firme porque são essas mulheres que nos inspiram para que a gente continue. Muitíssimo obrigada. Tânia, sua filha do caramba. Muito obrigada. Muito obrigada. Patrícia, Muito obrigada. maravilhosa, sem palavras. Muito bom mesmo, gratidão por tudo. E assim, ainda dá para a gente ouvir alguma pergunta, Veronique? Porque a Beta fez uma pergunta muito interessante. A Betina fez uma pergunta, você fez? A Betina fez uma pergunta. Beta, você está aí? Não sei se a Betina ainda está aí. Betina? A Betina fez uma pergunta sobre o sufixo ismo. Se autismo precisaria mudar ou se esse sufixo realmente ele está equivocado. Eu fiquei pensando que autismo realmente é uma doença e tal. Beta, o que você quis dizer com isso? Fala aí, minha amiga. Tá no mute, Beta, tá no mute. Tá mudo. Tá muda, Beta. Beta, tá muda. Eu acho que é o fone dela, é o microfone. Teu fone, amiga, teu fone. Agora foi. Bom, quanto à questão do autismo, né, seísmo, eu desconheço os aspectos, assim, né, mas me parece que o termo é esse, né, utilizado. O autismo é
é um aspecto que eu não sei dizer se é uma doença, se é uma característica, se eu... Sim, é uma doença. Não sei, eu não tenho, é uma doença. Na verdade, Paty, são espectros autistas. Eu fui aprender isso lá no laboratório do mestrado de Ciência da Atividade Física. São espectros autistas. O certo é falar isso. É uma forma de... Oi? Eu posso dar uma contribuição. Eu posso dar uma contribuição. Por favor, minha amiga, faça isso. Meu filho mais velho é Asperger, que está dentro do espectro de autismo. Mas o meu filho ele é Asperger com altas habilidades, que é uma outra definição, ou seja, autodidata, né? Aí ele não depende de outras pessoas para aprender, ele busca, entendeu? E ele constrói muito o conhecimento também. Então, dentro e do nem Asperger, sempre pode ser considerado doença, né? Na verdade, assim, às vezes é uma habilidade. Exatamente. Eu na gosto verdade, também é uma condição do organismo. Uma condição, isso. É uma condição. Só que ainda não está fechado isso ainda está ainda em construção, ainda não tem essa... Pelo CID, ainda está como patologia mesmo. É importante dizer também que nem tudo que está no CID, a gente fala que é Código Internacional de Doença, mas é uma condição da saúde também, né? Porque, por exemplo, a gravidez é uma condição da saúde e não é doença, e tem uma CID, né, para a gravidez. Então, a gente fala Código Internacional de Doença, mas são aspectos hoje que não são só de doença, e sim aspectos da saúde, né? Tanto que, por exemplo, a questão da transexualidade foi mantida dentro do Código Internacional, mas saiu do aspecto de doença e foi para o aspecto de saúde. Então, veja, são aspectos que são importantes, né? Mas a questão é não estigmatizar, né? Essa é o medo, né? Estigmatizar. E aí, só para fechar, então, falando de empreendedorismo, uma coisa que eu tinha até conversado com a Cris, que é bacana, porque existem as empresas amigas da diversidade. E vocês, mulheres empreendedoras, isso é importante. É como se fosse quase que um selo, né? Um selo de qualidade, ou seja, de um selo... É uma qualidade daquela empresa. Ou um selo de inclusão, Paty, um selo de inclusão. Porque faz com que seja inclusivo. E eu conheço muitas pessoas que têm preferência por utilizar produtos e serviços de empresas inclusivas, de empresas amigas da diversidade. Então, a exemplo de algumas propagandas que você vê na televisão, você já identifica, né, algumas empresas. O que é importante também é que dentro das próprias empresas, entre os colaboradores, né, seja uma empresa que possa explicar essas diferenças, que pode preparar os seus colaboradores para que possam atender a essa diversidade, né? Não é só simplesmente fazer uma propaganda e na hora que a pessoa precisa de um atendimento sofre algum tipo de discriminação, né? Então as empresas precisam preparar também os seus colaboradores para que possam atender a essa diversidade, o que é importante, tá? Então é isso que eu queria dizer. Beijo para vocês, obrigada mais uma vez. Obrigada. Gente, a gente tem mais tempo para uma pergunta, Val? A gente já tem tempo para uma pergunta ou está muito tarde? Eu acho que dá mais uma. Dá mais uma. Então, Valéria, você quer fazer a tua pergunta para a Patrícia, viva voz? Faz esse favor para mim, achei oportuníssima. Até porque eu li hoje que os japoneses, né, e etc., já estão aí convivendo com as bonecas, né, a inteligência artificial, e usando as bonecas para sua sexualidade, já se identificam como na sexualidade com bonecas exclusivamente. Então, sim. Tem muita coisa envolvida. Faz tua falou pergunta, sobre isso? Val. Na verdade, não foi uma pergunta, foi só uma colocação. Sim. Ele sempre chega depois, né? Da inovação, claro. Ele vem regular primeiro esse conceito para depois regular. Né? Há muitos anos atrás. E no caso da inteligência artificial, vocês já vão, muito em breve, estar lidando com inteligência artificial. O grande problema são esses vieses cognitivos que a gente está transportando para a inteligência artificial. Então, como é que vai ser a relação do direito individual com uma inteligência artificial já totalmente enviesada? Todos os nossos vieses, né, de racismo, eles estão sendo colocados dentro... Exatamente, até porque quem alimenta... Quem alimenta somos nós somos os nutridores, quem alimenta, filhas da mãe. Né? Exatamente. Então, por isso que as garantias e os direitos individuais, a gente nunca pode abrir mão deles. Sabe? A gente tem que lutar o tempo todo e não podemos dar espaço para nenhum discurso de ódio,
não podemos dar espaço para nenhum tipo de limitação das nossas individualidades. Porque essas nossas individualidades de hoje, nossos direitos de hoje, vai pautar a sociedade de daqui a pouco. Né? A gente fala de amanhã, é daqui a pouco. Né? O 5G, que é a internet das coisas, que é onde a gente vai ver mais palatável, digamos assim, a inteligência artificial, que a gente já convive com a inteligência artificial o tempo todo, né? Mas a inteligência artificial de você falar, responder e essa super interatividade já está aí. Tá? Então, é muito bem colocado o que você falou, né, sobre a questão da inteligência artificial. Existem, sim, meandros da sexualidade não direcionado a pessoas, e sim objetos. Tá? Existem grupos, tá? Grupos como grupo social, existem grupos que se encontram, grupos que têm uma identidade de gostos sexuais, né, que se encontram porque são vidrados sexualmente falando em objetos. Então, eu vi um programa muitos anos atrás justamente sobre isso. Então, eram pessoas que o prazer sexual, por exemplo, era em amassar essas bolinhas de aniversário. Esse barulho e esse amassar, né, trazia prazer sexual à pessoa. Então, assim, gente, não é a gente que comanda, né? Não é a gente que comanda. Então, o aspecto... Não, por exemplo, agora, Paty, eu queria te falar uma coisa. Eu assisti também um filme... Tem uma série chamada Black Mirror, não sei se vocês conhecem, né? Uma série fantástica, né? Que passa na Netflix. E existia uma moça transhumana, não sei se vocês chegaram a ver esse episódio, transhumana, que na verdade ela queria transcender e passar a ser virtual. E que no final das contas, não vou contar não. Aí depois vocês olham o que aconteceu, tá? São aspectos da modernidade. Tem uma série da HBO também muito boa, que eu acho que é Years and Years, que tem exatamente essa questão de você transcender. Sim. E uma série que eu recomendo... Valéria, foi essa série aí. Foi essa. Tantas que eu já vi. Foi exatamente. Years and Years. Perfeito. Obrigada. E tem uma série que eu recomendo muito, que ainda está passando no HBO, que eu estou vendo, que é a Lovecraft Country. Lovecraft Country é uma série de monstros, né? Mas não é uma série de monstros. É uma série da realidade da discriminação social, da discriminação das drag queens. E tem um episódio que é maravilhoso, que fala justamente dessa metamorfose. E como as pessoas se encontram, né? E reconhecem a sua sexualidade reprimida quando elas se transformam. Então ela passa nesse processo de metamorfose. Da mesma forma que os negros e as mulheres brancas. É uma série que eu super recomendo, porque é uma série que ela usa uma fantasia de monstros para falar dos nossos próprios monstros. Muito Perfeito, legal. Val. Muito legal. Paty, sabe o que eu estava refletindo? Quer dizer, uma reflexão muito, muito tímida ainda. Eu estava vendo a questão dos japoneses, né? Como eles usam as bonecas, né? Bonecas robôs para sexualidade. E aí, cara, a gente vem falar de mulher novamente, né? A mulher sempre se dá mal. Ou seja, as bonecas robôs estão sendo consideradas interessantes por quê? Porque elas fazem sexo, porque elas cozinham e porque elas depois podem ser desligadas e ficarem caladas. Cara, é muito surreal. Até na evolução, na loucura da criatura, eles continuam sendo machistas, querendo botar a gente para fazer sexo, calar a boca e cozinhar. É muito louco. A gente precisa fazer uma outra live a respeito deste troço, porque vou te contar, né? Que vontade de dar na cara desse japa, gente. Minha madrinha que me perdoe, meu padrinho japonês, mas não dá, né? Que vontade de pegar eles, rapaz. Olha, gente, Paty, muito obrigada, tá? Eu vou deixar a Veronique e Márcia Zerrar, porque senão a gente não para nunca mais, porque essa live foi assim, surreal, maravilhosa, oportuna, incrível, inteligente. Assim, a gente viu aqui que a gente tem um núcleo do caramba, com mulheres inteligentíssimas, maravilhosas. Eu tenho muito orgulho de vocês. E era isso que eu esperava receber. Mulheres inteligentes, capacitadas, divinas, divas, etc, etc, etc. Obrigadíssimo. Vou dar meu obrigada aqui na pessoa da Tânia, porque a Tânia está acima de tudo, né? Vocês sabem disso hoje. Tá? Exatamente. Muito obrigada. Mulheres em Rio é exatamente essa coletividade. A gente não tem gênero aqui. Não tem, apesar de ser mulher, nós somos mulheres, mas na verdade é integrar todas as qualidades de nós mulheres para trazer esse lado humano,
que é o essencial, como a Paz falou, né, dessa lei, que é a lei principal, né, esse direito principal. Exatamente, para trazer o lado humano. O lado humano é o que importa, independente do sexo, do gênero, da vontade, e etc, e etc, etc. Muito obrigada, Paty. Maravilhoso. Eu acho que você vai ter que vir de novo, hein? É só vocês me chamarem que a gente conversa. Tá bem, gente? Boa Fiquem noite. com Deus. Concordo Bom final de plenamente. semana a todos. Muito obrigada a Patrícia, a professora Patrícia. Eu acho que trouxe para a gente aqui uma clareza, além de trazer um conteúdo complexo para muitos, e para mim principalmente, né, totalmente ignorante no tema. Eu acho que o espaço, quando a gente abriu, quando a Cris trouxe a possibilidade de trazer você para conversar conosco, né? Nós tínhamos uma expectativa de ser um encontro revelador, né? Mas você trouxe mais do que isso, né? Você trouxe com muito amor, você realmente se dedicou a esse momento, não como uma professora, uma mestranda, uma doutora, né? Mas você trouxe com o teu coração. Então, assim, eu quero te agradecer imensamente pela entrega que você fez hoje, tá? Dizer que a gente está muito orgulhosa de ter você aqui, né? De poder estar aqui sentada ouvindo você num sextou às 22h57, né? Que a gente ficaria aqui mais algumas horas, né? Mas, então, para a gente foi muito revelador e deu clareza, né? E quando você sente clareza, as coisas ficam mais fáceis e a gente consegue compreender melhor o outro. Então, muito obrigada. E o convite está aberto a você, a quando você puder, quando tiver disponibilidade, estar conosco novamente, será um privilégio. Muito obrigada. Eu queria aproveitar também e convidar a todas que estão aqui hoje para a nossa próxima palestra, que vai ser o nosso 4º dia de encontro, no dia 21, às 21h15. O tema será Empreender e Construir Pontes. Nós vamos ter aqui a Ângela Costa. Ela é presidente da Associação Comercial do Rio de Janeiro e ela foi a primeira mulher a ocupar essa cadeira em 211 anos de existência da instituição. Ela preside o Sindicato das Indústrias de Artefato de Papel, Papelão e Cortiça no estado do Rio de Janeiro, né? É um setor que ela já está há 40 anos. Então, como empreendedora também, preside a Paperbox e hoje é vice-presidente da Firjan. Então, a gente conta com a presença de todas vocês. Vocês já estão com o ingresso ele é válido para todas as sessões, inclusive a próxima. Agradecemos a todas pelo prestígio de estar aqui conosco e de coração participando e fazendo perguntas, e é isso que a gente quer, dar voz, dar conhecimento, dar clareza e espaço para que todas possam crescer pessoalmente, profissionalmente na sua jornada. Muito obrigada, boa noite e um bom final de semana para todos. Obrigada a você, Márcia. Obrigada a você, Veronique. Muito obrigada. Obrigada, Paty. Beijo. Maravilhoso. Fantástico. Maravilhoso. Beijo, Márcia, beijo, Veronique, beijo, Cris, beijo, Rosângela. Muito bom ter você aqui sempre. Beijo. Obrigada. Beijo.